Pega a visão do canal do Guerreiro. Neste vídeo eu quero compartilhar com vocês um assunto primordial na vida cristã: discernimento espiritual. Um cristão, ou você na tua vida comum, não ter discernimento espiritual vai trazer muita confusão para a tua vida. A palavra de Deus nos diz no Salmo de número 119, verso 66: ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. O salmista está pedindo para que Deus ensine ele o bom senso, né? E o conhecimento dos mandamentos vai levar a ele, vai conduzir a ele as verdades de Deus. Você precisa ter discernimento de espírito na tua vida, porque você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Você vai, sabe, Deus não trabalha na dúvida e no medo. É necessário você ter convicção daquilo que Deus tem a realizar sobre a tua vida, em todos os âmbitos. Na compra de alguma coisa, na mudança de emprego, na sua vida ministerial, você tem que perguntar a Deus, você tem que ter discernimento de Deus, discernir os espíritos, sabe? Nós temos que discernir. Eu me lembro, no início da minha conversão, teve algumas coisas muito complicadas. Eu comecei a buscar algumas experiências e eu pedi a Deus, eu olhava algumas coisas e alguns cultos, uns movimentos, e eu perguntava para Deus, falei: senhor está aqui nesse negócio, está muito diferente, né? Teve culto, irmãos, que eu cheguei aí, que estava aquela festa, aquela alegria, e eu olhava, eu não via Deus naquilo. Eu falei: Senhor, eu estou criticando isso daqui, ou realmente o Senhor não está? Teve um culto uma vez que estava uma roda, aquela alegria, e todo mundo orando. Por Deus, irmãos, eu olhei aquilo e não estava sentindo muita presença de Deus. E eu orando a Deus, eu ficava olhando, falei: Senhor, o que está acontecendo aqui nesse culto? De cabeça baixada assim, irmãos, olhando para o chão, eu cheguei a ver umas pegadinhas, sabe? Ia manchando o chão, era um azulejo branco. Estava fazendo um culto numa cozinha, era um azulejo branquinho. Eu vi umas pegadinhas andando assim, ó. Foi na direção de uma mulher que estava toda feliz lá e dançando. De repente aquela mulher manifestou. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Então nós precisamos ter discernimento de espírito para você. E o que o discernimento de espírito traz também? Quebra do legalismo moral e religioso. Porque o que é o legalismo moral e religioso? É imposições humanas daquilo que é o correto, né? Só que o discernimento te traz a liberdade, do legalismo para a liberdade. Veja o apóstolo Paulo, ele era um legalista, achando que estava fazendo a vontade de Deus e estava trazendo um jugo sobre as pessoas. Mas a liberdade vai trazer você ouvir as verdades de Deus. Então é muito importante você ter discernimento. E também é importante porque se você não tiver discernimento, você cai num erro tremendo. Em Jeremias 17, versículo 9, a palavra de Deus nos diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Isso aqui é na NVI, tá? Quem é capaz de compreendê-lo? Se você não tem discernimento de espírito, porque o discernimento de espírito, Deus vai falar com a tua mente, com o teu espírito, com o espírito de Deus que está sobre você. E se você não tiver discernimento de espírito, você vai ouvir a voz do teu coração, né? Tem até uma musiquinha, né? Que tem muito falando: ou deixa a vida me levar, ou leva. Isso é o coração, irmão. Vai ouvindo, deixa a vida me levar. Você tá lá, a hora, na sarjeta, e tá cantando essa musiquinha aí. Por quê? Em vez de ouvir, ter discernimento para saber qual que era a vontade de Deus para tua vida, você deu vazão ao coração, e o coração é terrível. Então o discernimento separa o legalismo da liberdade. Quer ver um exemplo interessante? Olha que coisa interessante. O que é um legalismo moral? É o que aconteceu com Martinho Lutero. Ele estava debaixo de um legalismo e de repente veio a liberdade. Um elefante, quando ele é pequenininho, o dono dele pega uma estaquinha bem pequenininha e prende o pé dele e põe uma corrente, né? E quando ele é pequeno, ele não tem força para sair. Só que ele vai crescendo, ele vai crescendo. Pode ir num circo, pode olhar, você vê aí uma coisa impressionante. E ele vai crescendo com aquele legalismo que aquilo é o correto, e ele vai crescer preso àquela corrente com uma força tremenda, mas aquela corrente com uma estaquinha vai segurar o elefante, né? Porque o legalismo travou ele. Ele tem força para romper aquilo, mas ele fica preso. E muita gente está assim.
preso a uma situação do passado, preso a algo que ele tem uma força muito maior, mas está ali com aquele legalismo dado por um homem que colocou e falou, ó, daqui você não pode sair, e está preso. Um leão, o leão já é terrível. Por que o leão é o rei da selva? O leão com fome, ele vai andando atrás de alimento. Ele vê um elefante, ele não quer nem saber do tamanho do elefante. Ele olha para o elefante, em vez de pensar na mente dele, meu, que bicho enorme, hein? Ali não dá para mim não. Sabe o que? Ele olha para o elefante e fala assim, opa, comidinha, vou para cima que eu tô com fome. Você tá entendendo? O legalismo vai deixar você preso a uma estaquinha com uma força tremenda, igual a um elefante. E a liberdade vai fazer você andar como um leão. Quando você olhou o alvo, vai para cima e os bichos têm que temer. Leão da tribo de Judá. Por isso que é o leão da tribo de Judá. E outra coisa importante também. Se você, já falei para você que o coração é enganoso. Tá lá em Jeremias 17. E o coração também, olha aqui. Por que você tem que ter discernimento? Porque você vai fazer escolhas. Em Mateus 15:19 está escrito: pois do coração saem maus pensamentos, homicídios, adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impune, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Isso aqui é uma parafraseado por causa do hábito dos judeus. Então você compreende, irmãos, que se você não tem discernimento, você vai tender ao teu coração, e o coração é terrível, vai te conduzir. Para finalizar, o que o discernimento de espírito quer te fazer? Quer fazer você ouvir a voz de Deus? Vamos supor que você está vivendo no melhor. Você está vivendo no melhor. Se você tem discernimento, você vai perguntar para Deus, Senhor, esse melhor que eu estou vivendo é o que o Senhor tem para mim? Ou o Senhor tem algo melhor ainda? Então vai te conduzir a glória em glória. Você não vai ficar paralisado somente numa situação. Então o desejo do meu coração é que você tenha discernimento de espírito. Então medite em Salmo de número 119, verso 66, Jeremias 17:9 e Mateus 15:19. E escolha Salmo de número 119, verso 66, para dar um prumo para a tua vida, amém? Pega a visão do canal do Guerreiro.